Graças a Deus. Queria com muito carinho convidar você a ficar de pé nessa noite para nós lermos a palavra do Senhor, que está no livro dos Juízes, no capítulo 6. Livro dos Juízes, capítulo 6, versículo 8. Livro dos Juízes. Eu queria contar com a mídia nessa noite para projetar aqui todas as citações, a palavra de Deus, para que o culto se torne mais didático e nós possamos aproveitar ao máximo todos os recursos que o Senhor tem nos dado. Glória a Jesus. Livro dos Juízes, capítulo 6, versículo 8. Glória a Jesus. Se você não tem Bíblia ali no telão, não tem como você não acompanhar. Muito importante acompanhar a leitura. Quem encontrou, diga amém. Quem vai ler no telão, diga graças a Deus. Isso é muito bom. Versículo 8. Enviou-lhes o Senhor um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da terra da servidão. 9. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Eu vos disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Versículo 1, por favor. Capítulo 6, versículo 1. Graças a Deus. Os filhos de Israel, porém, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento, ovelhas, bois, nem jumentos em Israel. Subiam com os seus rebanhos e tendas como um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podia contar. Nem eles, nem os seus camelos entravam na terra para a destruir. Assim, Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 11, por favor. O anjo do Senhor veio. Diga assim: o anjo do Senhor veio. Assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás o Abiesrita, onde Gideão seu filho estava malhando trigo, no tanque de prensar uvas, ou no lagar, dependendo da tradução, para esconder dos midianitas. Até aqui. Curve a sua cabeça ainda em pé. Fale com o Senhor nesta noite. Espírito Santo de Deus, nós lemos a tua palavra tão preciosa. Fale conosco nessa noite através da tua palavra e conforme a tua vontade. Visita a nossa mente, o nosso coração. Muda o nosso entendimento daquilo que é a tua vontade e nos esclarece aquilo que não é a tua vontade, e nos ajuda, Senhor, a seguir conforme o Senhor planejou para cada um de nós, para que nós possamos vencer, aleluia, vencer no Senhor e caminhar na alegria de estar diante de um Deus que pode todas as coisas. Ó Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor, a nossa vida nessa noite, através dessa palavra, e nos dá graça, Senhor, para entendermos quem somos, ó Senhor, o que o Senhor quer de nós e para onde nós iremos, ó Pai, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Pode sentar. Diga para a pessoa que está do seu lado: que bom que você está aqui nessa noite. Diga assim: Deus tem algo para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Queridos,
Nós estamos numa série, hoje está encerrando essa série, e o título que o pastor Cláudio, Deus deu a ele, é Quebrando Cadeias. Se tiver o banner, quiser colocar agora, por favor. Quebrando Cadeias. É tão interessante que nós vivemos uma vida diante do Senhor de busca, de súplica, de louvor, de adoração, e parece que vai tudo bem, mas chega um momento da minha vida e da sua vida que às vezes acontece uma brecha e é onde o inimigo entra, porque o plano de Deus é perfeito e muitas vezes nós estamos sofrendo porque nós afastamos do plano de Deus, e se há uma coisa que nos tira do plano e da presença de Deus, é o pecado. E Deus sempre está nos avisando: olha, não flerte com o pecado, não passe perto, mas fuja de toda a aparência do mal. Tudo aquilo que não é de Deus, afasta da sua vida. Mas o que é bom, o que é excelente, o que é alegre, o que é frutífero na sua vida, o que vai trazer alegria para a sua família, tudo isso está em Deus, e só vem de Deus, não tem outra fonte, aleluia. Ele é a fonte, glória a Deus. A palavra do Senhor, ela está no momento em que o povo de Israel, ele é liderado por juízes. Israel foi liberto do Egito por Moisés, e já foi falado isso aqui nessa série, e Israel andou pelo deserto, e Moisés morreu antes de entrar, mas Josué entra com o povo na terra prometida, e ali Josué distribui a terra para o povo, e logo depois vem um tempo em que o povo precisa de um líder, e Deus começa a levantar juízes, e chega o momento de Gideão, que é o quinto juiz que Deus levanta. O contexto dessa história é o seguinte: o povo pecou, e Deus entregou Israel na mão dos midianitas, e os midianitas estavam destruindo tudo que Israel plantava, tudo que Israel semeava, tudo que Israel produzia. A palavra do Senhor diz que o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. É tão interessante que os midianitas não precisavam saquear, eles tinham o suficiente para eles, eles estavam ali apenas para destruir, porque toda vez que Israel plantava, o texto diz, semeava na terra, os midianitas vinham, e eram tão grande o número, que parecia uma nuvem de gafanhotos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar naquele programa, naquele canal National Geographic, o que é uma nuvem de gafanhotos. É assustador, tanto pelo céu como pela terra, eles passam devastando tudo, e os midianitas estavam nessa configuração diante do povo de Deus, por causa do pecado. A palavra diz que o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos, houve fome na terra, estava difícil a comida, eles tinham que fugir para as montanhas, e ali morar em cavernas, e cavar buracos, e toda vez que plantava, vinham os midianitas, os amalequitas, e o povo do Oriente entrava na terra e destruía, e se não bastasse só o povo, trazia também os seus animais para pisotear a terra. Você já pensou no trabalho que é isso? E depois eles tinham que produzir de novo e arar a terra, mas não dava tempo de crescer, não dava tempo de colher, porque o inimigo vinha e destruía tudo, somente porque o povo deu lugar para o pecado. Deus disse: não adore os deuses dessa terra, e eles desobedeceram o Senhor. Mas no versículo 11, a palavra do Senhor diz assim, que o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Eu acho interessante, porque lá do lado desse carvalho tinha um lagar, tinha um lugar, um local de processar uvas, e Deus não foi para lá em vão. Tinha um homem lá chamado Gideão, que no meio daquele sofrimento todo, daquela destruição toda, ele falou: eu preciso buscar uma estratégia, eu preciso buscar uma maneira de ter alimento na minha casa. E ele consegue levar para aquele local o trigo, e ali ele estava malhando o trigo. O pessoal mais antigo aqui, eu tenho certeza que sabe o que é malhar um trigo. Quem aqui já colheu feijão? Tem muita gente aqui que já colheu feijão, os mais antigos colheram.
Arroz é a mesma coisa, você vai lá e traz aquele feixe de feijão. Hoje não, hoje tem colheitadeira, né, Helder? Hoje o cara está lá no ar-condicionado, mandando mensagem no WhatsApp, e a colheitadeira está fazendo tudo. Mas até pouco tempo não era assim, você tinha que malhar o trigo, você tinha que pegar o arroz. Já viu falar na expressão bater arroz? Pano de bater arroz? Quando o caboclo dá muito trabalho, você fala que ele é pano de bater arroz. E aí você pega o arroz, aquele feixe de arroz, e bate no pano até ele soltar. O trigo também era assim, você colocava um feixe de trigo, pegava varas e batia no trigo, e malhava o trigo. E Gideão estava fazendo isso agora ali no lagar. Mas por que ele estava no lagar? Se o lagar é lugar de uvas, de fazer vinho, ele tinha uma estratégia, porque os midianitas não iam procurar trigo lá no lagar. E como não tinha plantação de uva, o que eles iam fazer no lagar, entende? Eu queria dizer uma palavra para você hoje. Diante de qualquer circunstância da sua vida, não pare. Sabe, se você tem um feixe de trigo e o inimigo quer tomar isso de você, se você tem um sonho, se você tem um objetivo e Deus colocou algo no seu coração que fez seu coração arder, que aqueceu o seu coração, e você falou assim: eu não consigo viver se eu não fizer isso. Ei, pegue o seu sonho e coloque diante do Senhor. E por mais difícil que seja a situação, mesmo que todos te digam que você não vai conseguir, e mesmo que o inimigo se levante como a nuvem de gafanhoto, ei, não pare, aleluia. Siga com o seu sonho. Levante de madrugada para estudar, se for necessário. Levante de madrugada para buscar o Senhor, se for necessário. Porque na palavra do Senhor também está escrito assim: eu amo os que me buscam, os que de madrugada me buscam, esses me encontrarão. Ei, o Senhor quer te encontrar. Onde é o seu lagar? Para onde você tem levado seus sonhos? Para onde você tem levado aquilo que Deus colocou na sua mão? O pastor falou aqui de propósito. Você já encontrou seu propósito? O que você tem feito dele? Leva ele para um local onde você pode trabalhar nele e o inimigo não vai te alcançar. E o melhor lugar é na presença do Senhor. E a palavra de Deus diz que o anjo, ele veio e pousou debaixo desse carvalho. Gideão não tinha visto o anjo, estava lá malhando trigo. E quando a gente lê no versículo 12, a palavra do Senhor diz assim, ó, que o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Deixa eu te contar uma coisa aqui nessa noite. É durante o processo de malhar o trigo, é durante a busca pela madrugada, enquanto você não desiste, apesar da circunstância dizer que você não vai vencer. Ei, não pare, porque o anjo do Senhor vai aparecer para você, aleluia. E a palavra de Deus para você e para mim nessa noite, meu irmão, minha irmã, ei, homem valente, mulher valente, aleluia, glória a Deus, o Senhor é contigo. E se Deus é por nós, está fraco. E se Deus é por nós, Deus está ao seu lado. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele anda tão próximo de nós como a nossa sombra. Ei, não se preocupe com a situação. Ei, tem 3 pessoas que estão de olho em você. Eu vi um vídeo esses dias, achei muito interessante. A primeira pessoa que está de olho na sua vida, porque você é a igreja, diga para a pessoa que está do seu lado: você é a igreja. Diga assim: Jesus te remiu. E diga só isso: o seu destino é o céu. Diga com fé. Por causa disso, tem uma pessoa que está de olho em você 24 horas por dia, sabia? É o diabo. Ele está de olho. E a palavra diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. 24 horas por dia ele está ao seu derredor. Tem outra pessoa que está sempre de olho em você. São as pessoas que estão ao seu lado, com quem você convive, no trabalho, na sua casa, por onde você vai, até na igreja. E tem uma terceira pessoa que está de olho em você, 24 horas por dia. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Oh, glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para mim e para você.
Deixa eu te falar, o que o diabo pensa a seu respeito, ou o que ele vai tentar fazer com a sua vida, isso não tem importância. E se as pessoas que estão ao seu lado não conseguem ver o projeto de Deus para a sua vida, o chamado de Deus para a sua vida, não se importe com isso também. Mas o anjo do Senhor está ao seu lado, observando tudo que você faz. Aleluia, glória a Deus. O Senhor vê. O Senhor anda com você, o Senhor sabe dos seus lamores, dos seus choros pela madrugada, de todas as suas dúvidas. O Senhor sabe aquilo que tira o seu sono durante a noite. Ele ouve de longe os nossos pensamentos. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei quantas vezes você orou essa semana, mas nós precisamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Nós precisamos invocar o Senhor enquanto Ele está perto. Igreja, crie na sua vida o costume de buscar o Senhor, de dobrar os seus joelhos. Muitos estão dizendo que não precisa orar ajoelhado mais, porque Deus vê o coração. Mas a igreja, ela tem que cumprir a palavra do Senhor, que diz que um dia, lá no céu, todo joelho se dobrará, não só o da igreja, mas em cima no céu, embaixo na terra e debaixo da terra. O inferno vai dobrar o joelho diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E que esse seja o seu prazer, se ajoelhar pelas madrugadas e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero malhar o meu trigo. Eu sei que o Senhor está aqui do lado, mesmo que eu não veja. Gideão não estava vendo, mas chegou um momento que Deus se mostrou para Gideão. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Não pare. Diga para a pessoa que está do seu lado: não pare. Não interessa. Muita gente vai virar para mim e para você e vai dizer assim: olha, seu filho não tem mais jeito. O diabo vai virar para mim e para você e vai dizer: o seu filho, o seu marido, a sua esposa, aquele parente seu não tem mais jeito. Mas deixa eu te perguntar, o que Deus disse a respeito disso? Ele disse assim: crê em mim, e será salvo tu e a tua casa. Essa é a palavra do Senhor. Jesus estava no deserto, depois de 40 dias de jejum, e o diabo falou assim: olha, faz com que aquelas pedras se tornem pães. Ele estava com fome, sim ou não? Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Ei, quem sustenta a vida de crente é a palavra de Deus. Quem dá vitória para a crente é a palavra de Deus. Quem responde às nossas dúvidas é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Não desista, mas busque o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu queria dizer mais uma coisa para você. Glória a Jesus. E nós já vamos caminhando para a final. Eu queria dizer o seguinte: só Deus conhece o seu limite. Só Deus conhece o nosso limite. Muitas vezes a gente também quer se medir, sim ou não? Às vezes a gente olha para a pessoa que está do nosso lado e diz assim: mas o fulano é melhor do que eu. O pastor Cláudio prega melhor do que eu. A fulana canta melhor do que eu. Olha aquele irmão, ele faz a função dele tão bem. Gideão, ele não era um rei. Ele não era um príncipe. Ele era só um homem tentando sobreviver e criou uma estratégia, mas Deus se agradou dele porque ele não parou. Ele não foi se esconder nas cavernas. Ele falou: não, mas eu vou morrer de fome, eu vou lá buscar um peixe de trigo e vou malhar e vou levar comida para a minha família. Muita gente durante a pandemia desesperou. Teve muita gente que tirou a vida. Teve muito crente que falou assim: e agora? Crente não pode fazer esse tipo de pergunta não, e agora não. Todas as coisas estão no controle do Senhor. Ele sabe e Ele vê tudo que está acontecendo. Mesmo que o inimigo me cerque como se fosse uma nuvem de gafanhotos, eu não temerei, aleluia, porque o maior é o que está em nós do que o que está no mundo, aleluia. Nada desse mundo pode abalar a nossa fé, glória a Deus, aleluia. A palavra... Os pesquisadores dizem que eram cerca de 135 mil midianitas.
Era um problema muito grande, porque não tinha como reagir. Glória a Jesus. E aí o Senhor se manifesta para Gideão, e Gideão diz assim, que o Senhor fala assim, ó, no versículo 12: quando o Senhor apareceu a Gideão, ele disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão poderia ter dito como Isaías: eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor pretende fazer? Eu estou dentro. Mas Gideão, ele ainda tinha no seu coração uma medida da própria vida, da própria capacidade. Muitas vezes a gente quer medir a nossa capacidade. O pastor Cláudio, ele fala algo que eu anotei no meu caderninho: não ponha limites aonde Deus não colocou. Não ponha limites na sua vida, na sua fé, na sua busca, nas suas conquistas. Se Deus já te trouxe até aqui com muitas conquistas, diz assim: Senhor, eu espero sempre no Senhor. Estou pronto para ir aonde o Senhor quiser me levar. E se naquele monte tem gigante, Senhor, é para lá que eu quero ir. Porque se o Senhor for comigo, aleluia, eu irei. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Senhor. E Gideão diz assim: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isso? Por que esse povo nos cerca? E onde estão as maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo que o Senhor nos fez subir do Egito, mas agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas? O Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Deus não precisa de mais nada além da minha e da sua força. E você quer saber, diante de Deus, a minha e a sua força está sobrando, porque quem vai lutar as nossas guerras não sou eu e não é você. Quem vai montar a melhor estratégia para vencer o inimigo e quebrar essa cadeia que te oprime não sou eu e não é você. E você sabe quando é que você vai ganhar do inimigo, quando é que você vai vencer? É quando você entregar na mão do Senhor e diz: Senhor, como é que o Senhor quer que eu faça? Aleluia, glória a Deus, bendito seja o Senhor. Vai nessa tua força, vai nessa tua oração, vai nesse teu jejum. Pastor, mas o meu jejum é pouco. Não interessa, Deus ama e olha o seu coração, aleluia. Pense em nome de Jesus, aleluia. Para com esse negócio de falar assim: Hannah, ora por mim. Para de falar assim: pastor Elson, ora por mim. Ei, você tem um canal aberto direto com o Senhor. Diga: Senhor, eis-me aqui, o meu problema é esse, a minha força é essa. Qual é a estratégia, Senhor? Muitos conhecem essa história, ela é bem conhecida. Eu vou adiantar o processo. Então Deus te conhece muito bem. E é tão interessante que Deus, ele chama Gideão de homem valente. Mas a resposta de Gideão é a resposta de um homem valente? Não. É um homem que está assustado com a situação, amedrontado, com medo de morrer. Porque se os midianitas dessem com ele ali, ele ia morrer. Estava sozinho, malhando trigo. Mas deixa eu te falar, olha, mesmo diante do medo, confia no Senhor. Confia que a vitória está lá na frente. Porque quando Deus chama ele de homem valente, Deus já está vendo o Gideão, que venceu 135 mil midianitas com 300 homens. 300 homens. E foi muito fácil, Hannah, porque nem suar não suou. A estratégia de Deus, e já finalizando a história, a estratégia de Deus para Gideão foi o seguinte: pega um vaso de barro, um cântaro, pega uma tocha, pega uma trombeta. E é interessante que antes da batalha, Deus deu graça para Gideão e ele conseguiu reunir 32 mil homens. Mas ainda não era nada, Bruno, perto de 135 mil, não dava nem. Ainda tinha mais de 100 mil esperando. Era difícil lutar contra esse povo. Mas Deus vira e fala assim para Gideão: 32 mil é muito. E Deus vai tirando gente. Os covardes vão embora. Aqueles que bebem água sem levar a boca com a mão vão embora. Sobra 300 homens. Sabe o que é fantástico? Mesmo Deus tirando todos os recursos, Gideão continua na missão. Ele continua confiando no Senhor. Ei, se tudo aquilo que te dava segurança foi tirado da sua vida, continue confiando no Senhor. Aleluia. É Ele que vai te levar a lugares altos. Não é a sua força, não é o seu entendimento. Aleluia. É o Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor.
Se Deus disse que você é vencedor, ande como vencedor, porque Ele já te viu como vencedor lá no futuro, aleluia. O diabo, ele vai sempre te acusar do passado. As pessoas que convivem com você só enxergam você de hoje. Eu só conheço o irmão divino de hoje, de agora. É ele que eu estou vendo. Mas Deus não, Hannah. Deus já te viu daqui 5 anos, daqui 10 anos. Onde você estará eu não sei, aleluia. Mas eu espero que nós todos estejamos com o Senhor, vencendo. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Senhor. E olha que fantástico. Deus pega esses 300 homens. A arma era um vaso de barro, uma tocha e um chofar. Pena que a Giovana não trouxe chofar. E aí Deus fala assim: você já tem o seu exército, Gideão, vai para a guerra. E ele vai lá e ele divide em 3 companhias de 100. E fala assim: do jeito que eu fizer, vocês fazem. E aí o que eles fazem? Gideão quebra o vaso e toca a trombeta. E aqueles 100 faz a mesma coisa, esses 100 faz a mesma coisa, os outros 100 faz a mesma coisa. Era só 300. Mas deixa eu te falar, talvez visivelmente era só 300, mas eu garanto para você que tinha muito mais de 135 mil guerreiros do céu ali naquele momento. E a palavra de Deus diz que os midianitas se confundiram e fugiram todos, e Gideão os perseguiu com 300 homens e foi vencendo o inimigo, aleluia. Por maior que pareça o inimigo, por mais que ele apareça diante de você como um Golias que seja, como um urso, como um leão, ei, levante-se em nome do Senhor Jesus e vença, glória a Deus, todos os dias da sua vida, porque Jesus me chamou para ser vencedor, Jesus te chamou para ser vencedor, Jesus nos chamou para conquistar, igreja, aleluia, para saquear o inferno e povoar o reino dos céus, glória a Deus, bendito seja o Senhor. Estamos passando por essa terra, passe da melhor forma possível, passe como vencedor, aleluia. Eu queria finalizar dizendo uma coisa para você, ó, Deus está muito mais perto de você do que você pode imaginar. Pare de pensar que você está sozinho, você não está sozinho, aleluia. Não pare, aleluia, de caminhar na presença do Senhor. Deus nem te levou no deserto para andar 40 anos, aleluia. Toda vez que o povo se acomodava no deserto, a nuvem subia e andava, porque Deus quer a igreja em movimento. Ei, não pare, Deus te chamou para conquistar e para vencer o que Deus colocou na sua mão, aleluia. Precisa frutificar, igreja, frutifica, aleluia. Ah, pastor, mas está difícil, eu estou passando uma sequidão terrível, as minhas finanças estão quebradas, aleluia, eu estou doente, a minha esposa está doente. Está na hora de frutificar, igreja, aleluia. É em meio à dificuldade que você vence, está cercado, tem muito inimigo. Ei, mas o Senhor está sentado do seu lado, dizendo: vai na tua força e vence, glória a Deus, aleluia. Deus nunca entrou numa batalha para perder. Entrega a sua guerra para o Senhor, entrega a sua luta para o Senhor, aleluia. Ele não precisa de muita coisa não, irmão. Ei, pare de confiar na sua força, achar que você vai resolver seu problema, aleluia. Você vai resolver o problema da sua família com a sua palavra. Não é assim, irmão. Busca lá no seu quarto, de joelho dobrado, com a porta fechada, a solução para a sua família, para o seu filho, para a sua casa, em nome de Jesus. Deus que ouve em secreto vai te abençoar, aleluia, glória a Deus, bendito seja o Senhor. Eu queria te convidar nessa noite para ficar de pé, glória a Deus, aleluia. Lá no versículo, eu queria terminar com o versículo, no mesmo capítulo 6, no versículo 22, em diante, a palavra do Senhor diz assim: viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor disse: paz seja convosco, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou de o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence ao Abiesritas. O tempo era de dificuldade, o tempo era de guerra, de adversidade,
E Jesus chega para Gideão muito antes dele conquistar a vitória e diz assim: paz seja convosco. O salmista um dia escreveu assim: em paz me deito e logo pego no sono. No momento que ele estava cercado de inimigos e a guerra estava acontecendo. O que o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você hoje: tenha paz. Tenha paz. Tenha paz para prosseguir, tenha paz para continuar na sua caminhada, tenha paz para não desistir, tenha paz para confiar no Senhor, porque o Senhor é o Jeová Shalom. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela seja derramada sobre a sua vida. Olha, mas a minha casa está assim, está assado, mas eu tenho paz, porque Jesus me deu paz, aleluia. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração nessa noite, fechasse os seus olhos, e pensasse em tudo aquilo que está tirando a sua paz, o que está te oprimindo, te deixando fechado, trancado em cadeias. Você vai clamar ao Senhor nessa noite, para que Ele quebre essas cadeias que estão prendendo o seu pensamento. Eu não sei se é cadeia de enfermidade, se é cadeia de dívida, se é cadeia de dúvida, se é cadeia de intriga no lar. Mas eu não sei o que é, mas eu queria te convidar nessa noite para falar com Ele, aleluia, para chegar diante do lagar e malhar o seu trigo diante do Senhor, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor está te visitando nesta noite, igreja. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti nessa noite tudo aquilo, Senhor, que tem afligido o nosso coração. Senhor, muitas vezes nós temos falado para aquela pessoa que só o Senhor salva, mas ela não quer compromisso contigo. Senhor, mas eu confio que a Tua palavra, ela não volta vazia, e o Senhor disse que se nós crêssemos na Tua palavra, crêssemos no Senhor, o Senhor salvaria a nós e a nossa casa. Então visita a nossa casa nessa noite, Senhor, e busca aqueles que estão perdidos, primeiro da nossa casa, Senhor, depois nós vamos juntos buscar os perdidos que estão lá fora. Ó Deus, visita cada família aqui nessa noite, e essa paz que o Senhor derramou sobre Gideão, e essa paz que o Senhor ministrou sobre a sua igreja depois de ressurreto, e essa paz que habita no nosso meio, seja derramada nessa noite sobre cada coração, Senhor, aleluia, e venha produzir confiança, e venha produzir fé, e venha produzir esperança em Ti, aleluia, porque o dia de amanhã, Senhor, esse dia só pertence a Ti, aleluia. E agora nós estamos na presença do Senhor e entregamos tudo a Ti. Toma, Senhor, nossas lutas, toma, Senhor, nossos problemas, em nome de Jesus. Eu adoro o Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e na nossa casa. O Senhor é o Deus, aleluia, todo poderoso, aleluia, que habita no céu, assentado num alto e sublime trono, aleluia, e nada do que o Senhor diz, aleluia, será contrariado, porque a Tua palavra é fiel, aleluia, a Tua palavra, Senhor, tem poder, aleluia. Oh Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor, o meu irmão e minha irmã nessa noite que está enfermo, aleluia, isso tem tirado, Senhor, a paz dele. Ó Pai, em nome de Jesus, visita com cura nessa noite. Senhor, cura também corações nessa noite. Oh Deus, em nome de Jesus, se tem algo que tira o sono, Senhor, do meu irmão, da minha irmã, às vezes está faltando perdão, liberar perdão, Senhor, nos ajuda a ser forte e a vencer esse inimigo, em nome de Jesus. Pai, nós estamos entrando numa semana de Santa Ceia, uma semana em que nós vamos celebrar a morte do Senhor, até que o Senhor venha, algo tão precioso que o Senhor deixou para nós, que seja uma semana de encontros, que seja uma semana de perdão, que seja uma semana de oração, de busca, de consagração, meu Pai, em nome de Jesus, aleluia. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja a Ti, Pai, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Diga assim: Senhor Jesus, eu confio em Ti, seja comigo nas minhas lutas. Eu entrego a Ti, Senhor, todas as minhas guerras, porque o Senhor é o meu Deus, aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite.
Bendito seja o Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus te dê uma semana abençoada, que você tenha muita paz no seu lar, muita alegria. Sempre que você for tomar um café, for almoçar, celebre o Senhor, agradeça a Deus. Tenha uma semana de crente, em nome de Jesus. Crente é feliz, sim ou não? Crente vai morar no céu, sim ou não? Glória a Deus por isso, amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja do Senhor. E nos despedimos na paz do Senhor Jesus. Abraça umas 10 pessoas aí, desejo uma semana de vitória. Está terminada, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Parabéns.